Irmãos, queria iniciar lendo um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, versículos de número 1 ao número 8. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículos de 1 a 8. Amém? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Feche seus olhos, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Pai querido, nós oramos nessa noite, Pai, para que venha falar aos nossos corações, Senhor. Nós cremos, Senhor, num derramar do Senhor aqui neste lugar, Pai. Eu creio, Pai querido, que o Senhor preparou, Senhor, esta noite para que cada um de nós estivéssemos aqui, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa, Pai querido, minha vida nessa noite, Pai, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, usando-me, Senhor, e falando no meu lugar, aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim nós te pedimos, amém e amém. Amém, gente? Eu gosto muito dessa palavra que ela fala sobre tempo, né? E hoje em dia uma coisa que a gente não tem muito é tempo, né? Quem tem tempo sobrando aqui? Quase ninguém, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, as coisas vão acontecendo e às vezes a gente vai atropelando as coisas e quando vê já foi passando e já foi. E quando a gente vê, a gente acaba desperdiçando o tempo que a gente tem com algumas coisas que não valem muito a pena, né? E como é bonito quando a gente vê que certas coisas acontecem e vão ocorrer no tempo certo, não é mesmo? Principalmente é bonito quando isso não é na nossa vida, na vida dos outros. Não, aconteceu no tempo certo. Mas quando é com a gente, meu Deus, está demorando muito. Meu Deus, essa hora não vai chegar. Mas daí quando chega, nós entendemos o porquê daquele espaço de tempo, o porquê daquela demora, o porquê daquelas situações todas, né? E com isso eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de hoje, que é as estações das nossas vidas. As estações da nossa vida. Amém, gente? Existem as estações do tempo, né? Igual tem a fotinha ali, ó. A gente está vendo ali uma florida, uma verde, uma meio alaranjada e uma totalmente branca, né? Ali a gente tem representação ali de verão, de outono, de primavera e de inverno. E seria interessante, eu meditando na palavra do Senhor, e eu comecei a pensar exatamente isso. Poxa, a nossa vida também ela é feita de fases, ela é feita de situações, ela é feita de momentos. E cada momento nós temos que saber aproveitar e tirar algo de importante daquilo. Nós temos que saber aproveitar e ver o que realmente aquilo tem para trazer de objetivo para as nossas vidas, para trazer de proveito para as nossas vidas, para a gente poder tirar algo, um ensinamento, tirar algo que Deus ele quer falar conosco, Ele quer trabalhar em nossas vidas. E nós vamos passar ali por cada estação dessa, e iniciando pelo verão. Quem gosta do verão? Amém? Amém. Eu amo o verão, gente. Por mim só existia verão e verão. Eu, Caval, a gente morou um tempo em Manaus, era uma bênção. Em Manaus só tinha 2 estações, que era quente e muito quente. E eu adorava isso. O inverno lá eu amava mais ainda, porque o inverno é bom, ainda mais lá, que batia 22 graus, 23 graus no inverno, e isso era uma maravilha. Era muita chuva, mas era quente, isso que é importante, era quente. E depois do verão a gente tem o outono, que
que ainda ali continua ali, né? Uma temperatura até que boa, um inverno. Quem gosta de inverno aqui? Depois do culto a gente vai orar por vocês, podem ficar em paz. Porque Deus me livre de gostar de inverno, gente. Só Jesus na causa. E enfim, é primavera, né? Mas iniciando com o verão. Vocês sabem dizer para mim quais são as principais características do verão? Não preciso falar todo mundo de uma vez, eu vou falar. A primeira característica, no verão chove bastante, amém? A segunda, os dias são mais longos, né? A noite é menor, o dia é mais longo. E isso é o que eu mais gosto do verão. Gente, quando o dia dá 6, 7, 7h15, 7h20, a gente olha o sol se pondo 7h30 da noite. Isso é uma beleza, porque parece que o dia está se prolongando. Eu chego em casa quase 7 horas da noite. Nesse período, 5 horas da tarde já está escurecendo. Daí vai dando uma tristeza no coração. Parece que eu estou chegando em casa, o dia já está acabando, eu já tenho que dormir para começar outro dia de novo. Mas no verão, eu acordo bem cedinho, o sol já está lá. Chego em casa, ainda tem sol, dá para aproveitar bastante o dia. Às vezes a gente até abusa um pouco. Daí vai dormir 2, 3 horas da manhã. Daí no outro dia a gente acorda todo arrebentado. Mas o verão é bom. E o verão, se nós formos trazer isso algo para nossas vidas, nós podemos dizer que o verão como se nós fizéssemos assim, não, no verão eu posso todas as coisas, no verão eu estou com tempo de sobra, no verão eu tenho calor, eu não tenho nada que me prenda, né? Eu vou rompendo em fé, o que eu tiver que fazer eu vou fazer, tiver que ficar até um pouco mais tarde fazendo as coisas, eu vou fazer as coisas um pouco mais tarde. Gente, e a gente tem uma força para fazer as coisas no verão, que é uma coisa impressionante, né? Quem aqui já parou e pensou assim, não, no verão eu vou emagrecer, né? Projeto, eu estou com esse projeto desde 2015, gente. Não é? Vou voltar para Manaus, é o jeito. Gente, 2015, falei, não, dezembrão de 2015, né? Projeto verão 2015, amém. Passou 2015, não, 16. Passou 2016, 17. Daí eu desanimei um pouquinho. Daí 2020, daí veio a pandemia, daí estava tudo fechado, daí não tinha o que fazer. Daí agora a gente está tentando reanimar aí, né? Projeto verão 2024, em nome de Jesus. Vai chegar. Uma hora chega. E eu queria compartilhar aqui com os irmãos exatamente como a gente se posiciona nessas estações, como a gente se posiciona nesses momentos da nossa vida, né? E eu em casa orando, eu em casa meditando, eu falava assim, poxa vida. Eu falava, Deus, me mostra alguma coisa, me mostra uma história, me mostra um homem que viveu isso, esse verão na sua vida, que essa força, essa gana de chegar e fazer, não, eu vou fazer, porque Deus Ele está me mandando fazer, Deus Ele está comigo, em todo o tempo Ele vai fazer com que isso aconteça, tal. E eu orando, eu me lembrei da história de Elias. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui de Elias com os irmãos, coisa rápida. Até às 11 a gente termina em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 17, versículos de 1 a 4. 1 Reis, capítulo de número 17, versículos de 1 a 4. Vai dizendo assim: Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Olha só que interessante. Elias, ele estava ali no verão da sua vida. Gente, nessa ocasião aqui não foi Deus que disse para ele, ó, vai lá e fala que durante 3 anos não irá chover. Não, ele falou, durante 3 anos não vai cair uma gota d'água. E só vai voltar mediante a palavra do Senhor? Não, mediante a minha palavra. Olha só que coisa forte, né?
Verãozão, Elias, projeto verão, ali naquele momento, esperando ali que realmente aquilo fosse acontecer, porque ele acreditava naquilo que ele falava, e ele acreditava no poder que ele tinha, não que ele tinha, mas no poder que o Senhor, o seu Deus, tinha em realizar tudo aquilo que ele poderia falar. Então ele começa a falar exatamente isso: olha, apesar de todas as situações, não vai chover, e só vai voltar a chover mediante a minha palavra. Mas eu vejo aqui Deus, ele tendo muita misericórdia da vida de Elias, porque Deus fala assim: ó, sai daí, sai daqui, ó, vai para tal lugar, fica lá. E eu vejo ele ficando ainda mais assim, cheio por conta disso, quando Deus fala assim: ó, eu vou cuidar de você, lá tem um riacho, e você não vai plantar, não vai colher, vou mandar os corvos ali, os pássaros ali te alimentarem. Poxa vida, que coisa mais satisfatória do que isso? Não se preocupar nem com o dia de amanhã, com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai vestir, com aquilo que a gente vai beber, porque Deus falou que iria sustentá-lo. Às vezes em nossas vidas nós pensamos assim: nossa, eu estou tão forte, eu estou tão confiante em Deus, eu estou tão esperando que Deus realmente vai prover, que eu não estou me preocupando com nada. E às vezes a gente sai falando as coisas, e Deus, ele cumpre, porque Ele é fiel em cumprir aquilo que, quando nós falamos sobre o nome dele. E foi o que aconteceu com Elias. Porém, depois do verão, chega o outono, Gente, o outono ainda é uma estação maravilhosa. Chove, não tanto, Já fica aquele tempo mais gostoso, o dia ainda continua um pouco longo, não tão longo quanto o verão, diminui um pouco a chuva, nós conseguimos aproveitar mais o dia, a temperatura dá uma acalmada, mas ainda assim nós continuamos confiantes, porque verão é vida, sol é vida, Nós saímos para fora, não nos preocupamos não, tem que levar agasalho, tem que levar isso, tem que levar aquilo, Eu vou chegar no inverno ainda, vou falar coisa boa do inverno, para quem gosta do inverno, pode ficar em paz. Mas a gente não se preocupa com isso. E o outono também chega na vida de Elias. Nós vemos que no decorrer da passagem ali do livro ali de 1 Reis, nós vemos que o Senhor leva ele até aquele riacho, mas chega um determinado momento, ele não orou para que a chuva não viesse, O que acontece com o rio? Seca. E ali ele já começou a passar o primeiro, mas mesmo assim o Senhor ainda estava com ele. Então o Senhor pede que ele vá até determinado local, e ali tinha uma pessoa que iria o sustentar, ele ia o abençoar, que ali é aquela viúva. Além dele ser abençoado por ela, ele também abençoou a sua vida, seu filho. Mas mesmo assim ele continuava ainda cheio. Não, o Senhor cuidou de mim lá onde eu estava, ele continuou cuidando, ele continuou provendo, até chegar ao determinado momento em que ele vem e fala ali, como é que eu posso dizer? Ele vai contra ali os profetas de Baal. Quem conhece essa história? Ele então ora, faz com que caia fogo do céu, faz com que ali o altar, o holocausto ali venha, está todo encharcado, mas venha a ser consumido pelo fogo. E então os profetas de Baal são condenados ali, são mortos. Porém, gente, tem uma hora que o inverno chega. E chega um inverno na vida de Elias. O inverno é a pior estação do ano. Não adianta. Para mim vai ser. Mas no inverno é chique, a gente coloca uma roupa, um agasalho e tal. O bom do inverno é que a gente não precisa ter o projeto. Vocês já viram o projeto Inverno 2023, gente? Não existe, porque está todo mundo de roupa, ninguém está vendo nada. Então se você está como é que eu falo? Rechonchudinho ali, meio, ninguém está vendo. E o inverno não é legal. A gente fica em casa, a gente fica triste, a gente olha para fora, está frio, a gente quer tomar um banho, sair para a rua, não dá, a gente tem que tomar um banho, colocar a roupa, entrar embaixo da coberta, no máximo ligar a televisão, assistir alguma coisa. Para quem gosta de shopping, nem shopping é gostoso no inverno.
No shopping pode ter até uma temperatura boa, mas se você sair da sua casa para entrar no carro, do carro até o ar esquentar, para você chegar no shopping, você já virou picolé. Ah, eu adoro o inverno, tenho vontade de ver neve. Eu vejo pela televisão, estou feliz da vida. Tem que fazer anjinho na neve, Deus me livre, irmão. Não quero. Faz anjinho no papel ali mesmo, ali, faz asinha, está todo mundo bonito ali, né? E o inverno chega na vida de Elias. E quais são as características do inverno? Frio. Os dias são longos ou curtos? São curtos. Gente, está dando 5 horas da tarde, já está escurecendo, pelo amor de Deus. Das 6:30 da manhã, o sol está com preguiça de sair, porque ele está com frio. E é interessante porque existe dados que nos países onde o inverno ele é extremo, existe um alto índice de depressão. Vocês sabiam disso? Olha o que o inverno faz com a gente, né? Alto índice de depressão. Por quê? A falta da pessoa sair com o sol ali, vitamina D ali sobre o seu corpo. Eu não sei falar direito o que é, mas eu sei o que funciona. Mas uma coisa é certa: para gostar do inverno tem que ser crente, gente. Para gostar do inverno tem que ser crente. 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Nós vemos aqui que o inverno chega na vida de Elias. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha só. E ele estava perto do deserto, hein? Teve ali depressão, né? Passou por um momento difícil ali na sua vida. E eu vejo o inverno nas nossas vidas sendo exatamente isso. Momento em que nós estamos reclusos, momento em que nós queremos ficar dentro de casa, momento que nós queremos ficar só com a gente mesmo, momentos que a gente não quer sair, que a gente não quer, né, se expor, momentos que a gente quer ficar recolhido. O inverno tem esse tipo de situação nas nossas vidas, se nós formos trazer isso para a nossa vida. Mas também o inverno, ele pode ser um momento em que nós paramos e começamos a refletir sobre todas as coisas que estão ao nosso redor, sobre todas as coisas que estão acontecendo ao redor de nossas vidas, sobre tudo aquilo que nos fez chegar até esse ponto. Poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas o que me trouxe até aqui? Há pouco tempo atrás eu estava rompendo em fé, eu estava no melhor momento da minha vida, eu falei, no caso de Elias, eu falei que não iria chover e não choveu. Eu orei, caiu fogo do céu. Mas agora nesse momento eu estou aqui. Mas até nesse momento mais difícil o Senhor também estava com Elias. E nos momentos difíceis também de nossas vidas, o Senhor também está com nossas vidas. Talvez no inverno mais rigoroso de nossas vidas, a única certeza que nós temos é que Deus, Ele sempre vai estar conosco. Independente da estação, independente do momento, independente de qualquer coisa que venha acontecer, o Senhor, Ele sempre vai estar conosco. E o inverno, ele é importante, irmãos. Não sei se eu falo infelizmente, né, mas o inverno, ele é importante. O verão, ele é importante. O outono, ele é importante. O inverno, ele é importantíssimo. Porque depois do inverno, chega a primavera. E a primavera de Deus, ela é maravilhosa. A primavera de Deus, ela é algo fantástico. Eu acho que a primavera, ela chega até a ganhar do verão. Porque na primavera nós temos ali dia e noite equilibrados. Nós temos ali temperatura do dia maravilhosa. Quem é que gosta da primavera? Quem gosta de frio gosta da primavera. Quem gosta de calor gosta da primavera. Ou da prima Ana também, pode ser. Mas essa estação, gente, é uma das melhores estações que nós podemos viver. E a estação de Deus sobre as nossas vidas, ela ocorre. Ela chega. Em 1 Reis,
capítulo 19, versículos 11 e 13. Nós vamos continuando lendo aqui a história de Elias. E é algo interessante. No inverno de Elias, nós vemos que ele se torna recluso, que não tem mais amor à vida, que não quer mais viver, pede para que Deus tire a sua vida. Mas no momento em que chega a primavera sobre a sua vida, nós vemos a ação de Deus acontecendo. E era necessário que o inverno tivesse em sua vida para que Deus falasse com ele. E Deus fala com ele assim: saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? Gente, vocês acham que se Elias estivesse ali no verão da sua vida, no outono da sua vida, ele ia ter essa percepção de saber que Deus ele estava ali naquela brisa suave, naquele, né? Não era no burburinho, não era no barulho. Ele percebe a manifestação de Deus no momento em que ele estava recluso. Às vezes, para que a gente possa avançar, às vezes a gente precisa um pouco ficar parado, ou então dar um passo para trás, para a gente enxergar a situação em que nós estamos vivendo, para a gente enxergar o local onde nós estamos, para que aí sim nós possamos ouvir a voz de Deus e começarmos a caminhar segundo Ele nos orienta no nosso dia. Por isso, apesar de eu não gostar de inverno, é importante o inverno nas nossas vidas. Às vezes é importante nós passarmos por esse momento, talvez de segurar um pouco, ouvir a voz de Deus, prestar atenção nos movimentos, prestar atenção para ver onde o Senhor está falando, aonde o Senhor está soprando, aonde a voz do Senhor está nos orientando. Às vezes nós saímos aí em busca de barulho e o Senhor não vai estar no barulho. Às vezes a gente olha o terremoto e o Senhor não está no terremoto. Às vezes o Senhor está na simples brisa do dia, na simples brisa da primavera, ali o Senhor ele se encontra. Amém, gente? E para cada estação de nossa vida, existe um propósito, como a gente falou aqui. E existem algumas situações que nós temos que saber, que são importantes para o nosso dia a dia. E a primeira coisa que é importante é que a gente reconheça a estação em que nós estamos. Gente, isso é importantíssimo. Reconhecer a estação onde nós estamos. Sabe por quê? A gente está no inverno. Ah, mas eu vou sair camisa regata, bermuda, 11 horas da noite. O que vai acontecer comigo? Vou ficar doente, não é? A gente está no verão. Não, eu vou sair aqui no verão com um casaco aqui que, meu Deus, 35 graus lá fora, eu derretendo. O pessoal vai olhar na rua e falar assim: esse rapaz é louco, não é possível. Nós temos que reconhecer o momento em que nós estamos na nossa vida. Nós temos que reconhecer aonde nós estamos colocando os nossos pés, para que a gente comece a entender e tirar proveito de cada situação que acontece sobre nós. Em Provérbios, de número 4, versículos de 25 a 27, vai dizendo assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Ou seja, nós temos que olhar para frente, nós temos que entender aonde nós estamos pisando, nós temos que entender o momento que nós estamos passando na nossa vida. Mas eu não sei que momento é esse. Peça direção a Deus, peça discernimento do Senhor. Ore, busque a presença do Senhor, que Ele vai falar com você. Deus, Ele vai falar com você.
Ah, mas eu nunca ouvi o Senhor, a voz de Deus. Mas você vai ouvir o Senhor em uma palavra, você vai ouvir o Senhor num testemunho, você vai ouvir o Senhor em um louvor, você vai ouvir o Senhor de inúmeras maneiras. A palavra de Deus, ela fala que os firmamentos, as coisas, todas elas falam a respeito da glória de Deus. A gente pode ver as coisas que Deus quer falar com a gente através de um pássaro, de um pôr do sol, de qualquer coisa, gente. Basta a gente estar atento àquilo que Deus Ele quer falar, porque Ele vai falar, e Ele fala, nessa questão de nós sabermos, né, a estação onde nós estamos, reconhecer isso, eu me lembro de uma história, não é uma história, né, isso aconteceu realmente. Eu tive por incrível que pareça, eu tive um orientador físico, e, verdade, gente, o pessoal dá risada, mas é verdade. Eu tive. E meu orientador físico ele foi orientador físico da equipe brasileira das Olimpíadas de 2008 em Pequim. Tá vendo? Chique, né? Ele foi do Diego também. Você lembra dele? Aqui na escola de especialista. E eu lembro que numa palestra dele, ele falou assim: não, a gente tem que reconhecer o momento que a gente está, a gente tem que reconhecer. Gente, eu nem lembrava disso. Eu na palavra aqui, buscando a Deus, Deus trouxe isso na minha memória. A gente tem que reconhecer o momento ali que a gente está vivendo, as coisas que a gente está fazendo. Daí ele pegou assim, por exemplo, isso foi em 2010 que ele falou. Em 2008, eu fazia parte da seleção brasileira de natação lá das Olimpíadas. E a gente sempre motivando o pessoal, falando, ajudando, exercício aqui, exercício ali. E tinha um rapaz lá, vocês já ouviram falar, o César Cielo. Quem já ouviu falar no César Cielo? Né? O cara é bom. Ele estava no auge da sua carreira ali. A forma física dele era impressionante. Estava voando, né? E chegou um determinado momento, foi para a final, e na noite que antecedeu a final, deu uma pane seca nele. Essa é uma história que pouca gente sabe. Gente, ele não queria nadar a final dos 50 metros livre. Ele começou a ficar apavorado, falando que não conseguia, falando que não podia, falando que não ia conseguir, que era isso, que era aquilo, que era aquele outro. E essa parte da história eu não me lembro ao certo, se era ele ou se foi um outro preparador físico. Chegou no dia seguinte. Quem sabe que nessas Olimpíadas, a Olimpíada de verão? Eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Para mim, a Olimpíada era a Olimpíada. Mas tem a Olimpíada de inverno, né? E tem a Olimpíada de verão. A de verão é no verão, a de inverno é no inverno. E lá, estava fazendo uma temperatura tão alta, que eu lembro que ele falou que estava em torno das casas 35 graus, 30 graus. Muito quente. E chegou no dia seguinte da manhã, eles pegaram para tomar café, de repente, está lá o César Cielo, que não tinha dormido direito à noite, outras pessoas, outros competidores ali do Brasil, e um dos treinadores chegou lá de casaco, touca, luva, calça e sapato. E assim, gente, nossa, tá frio hoje, hein? 35 graus, nossa, hoje tá frio. E o pessoal não entendendo aquilo. E, pô, mas você tá, o que está acontecendo que você está falando que está frio? Não, está frio, pô, eu estou morrendo de frio. Cielo, você não está com frio? Não, está calor. Não, mas eu estou com frio. Cara, você vai ficar doente, tira essa roupa, você vai começar a derreter aí. Não, eu estou com frio. E ele disse que esse rapaz, ele pegou e falou então assim para o Cielo, assim, ó, se na minha cabeça eu estou com frio, o meu corpo ele vai sentir frio. Se na minha cabeça eu falo que eu não estou preparado, o meu corpo ele vai reagir como se eu não estivesse preparado. E ali ele começou a falar, você treinou a vida inteira para isso, você está preparado para isso, e você vai conseguir, você não tem que ter medo, aquilo que você colocar na sua cabeça é aquilo que você vai fazer. Conclusão, os irmãos lembram o que aconteceu? Não lembro, né? 2008, 15 anos atrás, a medalha de ouro foi do César Cielo, nos 50 metros. Por quê? Porque chegou um certo ponto que ele reconheceu a estação que ele estava, o momento em que ele estava vivendo. E isso é importante para a gente, reconhecer o momento que nós estamos vivendo. Gente,
Eu não lembro com quem eu estava falando, não sei se foi ontem, acho que foi com o Renan, não lembro com quem era, que falava Danilo, foi com o Danilo, que antigamente a gente falava assim, 90% é esforço e 10% é cabeça. Hoje em dia é o contrário, 90% é o psicológico e 10% é esforço, e mesmo assim a gente não se esforça. A nossa vida é assim, se o nosso psicológico está abalado, se a nossa cabeça está totalmente fora da direção de Deus, o nosso corpo, a nossa vida, ela vai agir completamente fora da direção de Deus. Então, quando nós centramos a nossa vida no Senhor, reconhecemos o momento em que nós estamos vivendo no Senhor. Gente, pode ser no verão, pode ser no outono, pode ser no inverno, pode ser a primavera, nós vamos conseguir tirar o melhor proveito dessa situação. Independente do momento, da estação que nossas vidas estão, nós conseguiremos tirar algo positivo disso, porque quando nós reconhecemos isso e deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, nós recebemos o favor do Senhor, e esse favor é maravilhoso. Logo depois de reconhecer a estação que estamos, nós temos que saber para onde nós queremos ir. Gente, como é importante a gente saber para onde a gente quer ir. Poxa, eu estou passando por um momento muito bom da minha vida, mas nós temos que ter esse cuidado de que o verão ele está passando, vai chegar uma hora que vai chegar o outono, inevitavelmente o inverno ele vai chegar, mas o mais importante é que nós temos que saber como estar preparado para quando isso acontecer. Como nós estaremos preparados quando esse dia chegar? Quando nós estaremos preparados quando uma notícia ruim vier até nós? Como nós estaremos preparados quando algo que não estava em nosso planejamento vier a acontecer? Algo fugir dos nossos planos vier a acontecer? Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que saber para onde ir. Nós temos que saber como agir. Nós temos que estar preparados para que talvez nós tenhamos que passar por um inverno. Nós temos que saber que mesmo passando pelo inverno, nós estamos preparados, porque nós estamos firmes na rocha, nós estamos firmes em Jesus, nós estamos firmes com Cristo, e Ele vai nos ajudar nesse processo, porque logo depois do inverno nós sabemos que virá a primavera do Senhor mais uma vez nas nossas vidas, e nós temos que nos preparar para isso. E não tem como a gente pensar em preparação do que não lembrar da história da formiguinha, gente. Todo mundo conhece a história da formiguinha? Tinha uma musiquinha que eu cantava quando eu era pequenininho na igreja, Cordeirinho de Jesus. Ele cantava assim: a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, aí ó, olha que exemplo glorioso. Deus não quer, Deus não quer, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Aí eu esqueci o resto. Aí ó, amém. Amém, gente? A formiguinha sabe para onde que ela vai. A formiga não precisa ter ninguém mandando, a formiga não precisa ter ninguém pedindo, ela simplesmente vai lá, ela sabe que o inverno vai chegar, ela não resiste àquilo. E ela faz o quê? Armazena o que é necessário para que a vida continue, porque ela sabe que o inverno vai chegar. E a nossa vida é assim. Provérbios capítulo de número 6, versículos de 6 a 8, vai dizendo: preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os seus caminhos e seja sábio. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Gente, Deus não quer preguiçoso de sua obra. Vamos seguir o exemplo da formiguinha. Nós temos que saber para onde a gente vai. E nós temos que trabalhar alimentando aquilo que nós temos hoje, que é o quê? O nosso coração, a nossa mente. Procurando sempre o quê? Buscar a presença de Deus, buscar o Senhor na palavra, buscar o Senhor em todo o tempo, para que
Quando chegar o dia mau, a gente está munido e municiado das coisas que Deus tem prometido para as nossas vidas. E é isso que vai nos deixar de pé. É isso que vai fazer, se um dia a gente tropeçar, saber, poxa, eu tropecei aqui, mas eu sei que o Senhor, Ele é aquele que estende a mão e me ajuda a levantar. E em todo tempo Ele vai fazer isso. Amém, gente? Depois de saber para onde ir, ainda tem aqui, no Salmo de número 30, versículo 5b, que vai dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o nosso Deus. Pode passar o inverno que for, mas a primavera vai chegar, gente. A gente pode estar chorando, a gente pode estar triste, a gente pode estar abalado, mas a certeza é que quando tudo isso acabar, o Senhor, Ele vai estar lá nos abençoando, nos ajudando, de braços abertos para nos receber. Engano é o nosso, achar que a gente passa sozinho por lutas, achar que a gente passa sozinho por decepções, achar que a gente está sozinho em alguns momentos da nossa vida. Isso é engano nosso. O nosso coração, ele tende a imaginar isso. Mas a verdade é que o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. E o mais importante, sou eu que mudo as estações? É você que muda a estação da sua vida? É Deus quem muda as estações. Daniel capítulo de número 2, versículos 19 a 22. Aqui nós vamos vendo a história de quando o rei Nabucodonosor manda ali que aqueles sábios, eles venham e interpretem ali o seu sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Então ali Daniel, ele ora, pede a direção de Deus e Deus fala com ele. Vai dizendo assim: naquela noite, Deus revelou a Daniel numa visão o sonho do rei e seu significado. E Daniel louvou o Deus do céu dizendo: bendito seja o nome de Deus para sempre, porque só Ele tem sabedoria e poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem derruba os reis e os seus tronos e coloca outros em seu lugar. É Ele quem dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes. Ele revela mistérios e segredos profundos que o homem não pode conhecer. Ele conhece tudo o que está escondido nas trevas, porque a luz habita com Ele. Esse é o nosso Deus, o Deus que muda estações, o Deus que está conosco todos os dias. O Deus que mesmo quando nós estamos atravessando o inverno mais rigoroso de nossas vidas, é Ele que tem o poder para falar assim: é daqui para lá, porque daqui para frente é um novo tempo na minha e na sua vida. E a esse Deus nós prestamos culto nessa noite, a esse Deus é que nós adoramos essa noite, é esse Deus que nós cantamos aqui, que a sua bondade ela é infinita, que a sua bondade nos seguirá em todo tempo, que em todo tempo Ele é bom. É esse o Deus em que nós prestamos adoração, o Deus que tem o controle de tudo e que nada passa despercebido de suas mãos. Amém, gente? E para finalizar, quando nós reconhecemos que Deus muda as estações, nós entendemos que nunca estaremos sozinhos. Gente, é interessante, eu acho que 80% das minhas ministrações eu falo que a gente nunca está sozinho. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes pode pensar assim: pô, mas de novo. Mas é verdade. Porque 90% do tempo a gente acha que a gente está sozinho. É impressionante. Às vezes acontece alguma coisa, ninguém entende. A primeira coisa que a gente fala: ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me escuta, ninguém fala comigo, ninguém me dá conselho, eu estou sozinho. Engano é o nosso. Nós nunca estamos sozinhos. O Deus que esteve com Elias lá no momento de verão em sua vida, é o Deus que está conosco aqui. O Deus que esteve com Elias no momento de outono em sua vida, é o mesmo Deus que está conosco aqui. O Deus que esteve com Elias no momento de inverno em sua vida, é o mesmo Deus que está conosco aqui. O Deus que esteve com Elias na sua primavera, é o mesmo Deus que está conosco aqui. A gente nunca está sozinho, a gente nunca está desamparado.
Em Deuteronômio de número 31, verso 6, vai dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus, Ele sempre está conosco, gente, todo o tempo, em todos os momentos. Quem aqui tem palavra e promessa de Deus sobre a sua vida? Às vezes a gente pensa que o Senhor, Ele se esqueceu daquilo que Ele prometeu, que o Senhor, Ele se esqueceu daquilo que Ele falou para nós em algum momento, em algum determinado momento da nossa vida. Mas a palavra de Deus sobre as nossas vidas, ela tem poder. A palavra de Deus sobre as nossas vidas, ela continuamente tem poder. E não só isso. A palavra de Deus, ela vai falando que apenas com uma palavra o Senhor fez céus e terras. Com uma palavra Ele disse que haja firmamento e houve firmamento. Com uma palavra Ele disse que haja separação entre dia e noite, e houve separação entre dia e noite. Com uma palavra nós vemos que Jesus curava as pessoas que necessitavam de cura. Com uma palavra nós vimos que Jesus, Ele falava coisas maravilhosas que traziam entendimento para aqueles homens e que nos traz entendimento nos dias de hoje. E a palavra de Deus, ela nos garante que nós não estamos só. A palavra de Deus nos garante, ela fala: sejam fortes e corajosos. Gente, o inverno ele pode ser rigoroso, mas sejam fortes e corajosos. Parece que esse inverno não vai acabar, mas sejam fortes e corajosos. A palavra de Deus nos manda isso. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. As estações das nossas vidas, Deus está em todos os momentos, em todos os instantes. E vocês já viram como aqui eu falei aqui no começo, cada estação nós temos que tirar proveito daquilo que ela pode nos trazer. E o melhor exemplo de tirar proveito de uma estação é através da fruta. Já prestaram atenção nisso? Tem fruta que é de verão, tem fruta que é de outono, tem fruta que é de inverno, tem fruta que é de primavera. Já tentaram comer uma fruta de verão no inverno? Às vezes dá aquelas frutas de temporão, né, que a gente costuma falar, mas não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo aroma, não traz a mesma sustância. Em Salmo de número 1, verso de 1 a 3 vai dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, e é como plantada a árvore à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo, e que as folhas dão, e tudo o que faz prospera. Gente, nas estações das nossas vidas, Deus ele vai nos auxiliar para que no tempo certo o fruto venha florescer em nossas vidas, para que nós possamos ver aquilo que Deus ele faz, o resultado é através do fruto, e no tempo certo o Senhor ele vai fazer florescer. Seremos assim como essa árvore plantada à beira de águas correntes. No tempo certo o Senhor ele vai nos abençoar. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?